Fala pessoal, aqui é o Lucas e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Vector da STL. Para quem não viu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aí na descrição. E naquele vídeo a gente falou um pouquinho sobre como usar o Vector. Então a gente falou das funções Pushback, Begin, Erase e algumas outras que a STL fornece para a gente para facilitar a nossa vida. No vídeo de hoje a gente vai falar uma coisa um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre como que o Vector funciona, para vocês entenderem que ele é tão eficiente ou quase tão eficiente quanto um vetor normal que a gente usa em C ou C++. Então vamos lá. Nessa imagem eu coloquei uma representação de um vetor e de um vector. A primeira coisa é que o vetor é um espaço contíguo alocado na nossa memória RAM, certo? Então vai ser sempre um espaço sem nenhum espaço no meio, sempre um espaço onde todos os elementos estão juntinhos ali, porque dessa forma a gente pode referenciar qualquer elemento com aritmética de ponteiros, né? A gente pode acessar V0, V de 1, V de 2, e se esse espaço de memória não fosse contíguo, a gente não poderia fazer isso. O vector também vai alocar um espaço contíguo para o nosso vetor. Afinal, a gente também pode acessar qualquer elemento com aritmética de ponteiros. Porém, ele é dinâmico, ele não é estático igual ao vetor. Então, quando a gente compila o nosso programa, a gente não sabe o tamanho que o nosso vector vai ter. Então, a gente começa sem nada alocado. Tudo que o nosso sistema operacional aloca para o nosso vector na hora que a gente declara ele são 3 variáveis, ou 3 ponteiros. O begin, que a gente viu no último vídeo, que aponta para o primeiro elemento do vetor. O end, que a gente viu que aponta para um elemento depois. E um ponteiro secreto, que eu vou chamar aqui de storage. Esse ponteiro aponta para uma posição depois da última posição alocada para o nosso vector. E agora vocês podem se perguntar, o storage e o end são a mesma coisa, então? Eles apontam uma posição à frente do fim? Não. O end vai apontar uma posição depois do último elemento, e o storage vai apontar uma posição depois do último endereço de memória que foi alocado. E a gente vai ver agora por que isso é diferente. Bom, aqui vamos começar com um exemplo. Nesse exemplo, a gente criou um vetor e o vetor está vazio. Então, o begin, o end e o storage apontam para o mesmo lugar. A gente não tem informação nenhuma. Agora, vamos supor que a gente quer inserir um elemento. A gente vai inserir o número 1 no nosso vetor. Então, vamos lá. A gente inseriu o 1 e agora o begin aponta para um endereço de memória que contém esse 1 que a gente inseriu. Já o end vai apontar uma posição para frente. Afinal, o end sempre aponta uma posição depois do último. E o storage também vai apontar para o mesmo lugar que o end, porque é uma posição depois do último endereço alocado. Agora vamos inserir mais um elemento, o número 2. Como vocês podem ver, o begin continua apontando para o primeiro, só que o end e o storage moveram um endereço para frente. Afinal, agora o nosso vetor cresceu, ele tem 2 elementos. E até agora parece que tudo bem, o end e o storage são a mesma coisa, certo? Eles sempre apontam para o mesmo lugar. Bom, até agora sim, mas agora vai acontecer uma coisa um pouco diferente. Vamos inserir o número 3 no nosso vector. Vejam o que aconteceu. Quando a gente inseriu o número 3, o que o nosso sistema operacional fez? Ele alocou mais 2 posições para o nosso vector, não alocou só uma. E por que ele alocou 2? Bom, isso é uma técnica que a gente chama de crescimento exponencial. E é uma técnica que é feita para o nosso vetor ficar mais eficiente, para ele não ter que fazer tantas realocações de memória. E como que essa técnica funciona? Bem, toda vez que a gente inseriu uma certa quantidade de elementos e o nosso vetor ficou cheio, ou seja, a gente usou todo o espaço que foi alocado ali no storage, ele vai ter que realocar a memória, certo? Ou ele vai ter que expandir o trecho aqui que foi alocado, e caso ele não consiga expandir, porque já tem algo alocado ali no meio do caminho, a gente vai ter que mover todo esse bloco para outro lugar. E aí vai colocar no outro lugar, junto com a memória adicional que foi alocada. E isso é custoso, certo? Se a gente vai ficar movendo elementos por aí, alocando mais memória, isso vai ter um overhead de tempo. Ou seja, o nosso programa vai ficar menos eficiente. E no que esse tal de crescimento exponencial ajuda? Bem, ele vai ajudar a gente a não ter que fazer tantas realocações. Então, por mais que de vez em quando a gente precise mover elementos, a gente vai mover poucas vezes. E como que exatamente isso funciona? Bom, toda vez que a gente tiver que realocar, ao invés de a gente alocar um espaço para um elemento a mais, por exemplo, vamos voltar aqui. A gente tinha 2 elementos. Se eu quero inserir o 3
ele não vai alocar espaço só para inserir o 3. Ele vai alocar um espaço que dobra o tamanho do vetor. Então, sempre que a gente fizer uma realocação, o tamanho do vetor dobra. Ele começa com tamanho 1, depois tamanho 2, depois tamanho 4. E se ele estourasse esse tamanho, ele iria para 8 e assim em diante. Então, ele sempre vai dobrando. É exponencial. Por isso que se chama crescimento exponencial. E vamos ver uma tabelinha agora que vai mostrar por que isso torna tão eficiente a inserção. Bom, nessa tabela eu coloquei 3 informações. O número de elementos que a gente já inseriu no vetor, o espaço que já foi alocado para o nosso vetor e quantas cópias já foram realizadas, ou seja, quantos elementos a gente teve que mover de um lugar para outro na memória. Lembrando que uma cópia vai acontecer sempre que a gente realocar a memória. A gente vai ter que copiar o vetor inteiro para outro lugar. Então vamos lá. Quando a gente ainda não inseriu nenhum elemento, a gente não alocou espaço para nada, certo? A gente só tem um espaço alocado para aquelas 3 variáveis, que são o begin, o end e o storage. Mas a gente não vai contar elas aqui. A gente só vai contar o espaço dos elementos, que agora é 0. E o número de cópias também é 0. A gente ainda não copiou nada. Quando a gente insere um elemento, a gente vai ter que alocar espaço para ele. Só para ele. E o número de cópias ainda é 0. A gente só inseriu um elemento e não teve que copiar nem realocar nada. Já quando a gente insere o segundo, a gente vai dobrar o tamanho do vetor. Então ele vai de 1 para 2. E a gente copia o elemento que estava lá para o novo espaço de memória dele. Então, uma cópia. Quando a gente insere o terceiro elemento, a gente vai ter que dobrar o tamanho do vetor de novo, porque a gente estourou o tamanho que tinha alocado. Então, o novo tamanho é 4. E o número total de cópias é 3. Por que 3? A gente já tinha feito uma cópia antes, e agora a gente vai fazer mais 2. Vai ter que mover os 2 elementos que a gente já tinha para outro lugar. Então, no total são 3. Quando a gente insere o quarto elemento, a gente já tem espaço alocado para ele. Então, a gente não vai ter que alocar mais espaço. Vai continuar sendo 4. E como a gente não alocou espaço, a gente também não fez nenhuma cópia. Então, o número total de cópias ainda é 3. Quando a gente insere o quinto elemento, a gente dobra o tamanho do vetor de novo para 8. E a gente vai ter que copiar os 4 elementos que a gente tinha para outro lugar. Então, 3 mais 4, no total a gente copiou 7 elementos agora. E esse número vai se manter até a gente inserir o oitavo elemento. Por quê? A gente já tem espaço alocado para 8 elementos. Então, até a gente inserir o oitavo, a gente não vai ter que alocar mais nada. E, portanto, não vai fazer mais nenhuma cópia também. Só quando a gente inserir o nono elemento, que a gente vai ter que dobrar o tamanho do vetor de novo para 16 e copiar os 8 elementos que estavam ali para outro lugar. Então, somando 7 com 8, a gente tem 15 cópias no total. Se vocês fossem crescer essa tabela, vocês iam ver que o número de cópias nunca é maior que o dobro do número de elementos inseridos. O máximo que ele pode chegar é exatamente o dobro. E o que isso significa? Isso significa que, em média, a cada elemento que a gente insere no vetor, a gente vai ter que fazer só 2 cópias. E em termos de análise de complexidade, se a gente faz 2 cópias em média a cada inserção, a gente pode dizer que a nossa inserção é feita em O de 1, ou seja, em tempo constante. E em complexidade, o tempo constante é o melhor que a gente pode conseguir. Portanto, a nossa inserção é tão eficiente quanto ela pode ser. E por conta disso, vocês não precisam ter medo de usar o vector e pensar que ele vai deixar o programa mais lento do que usando um vetor. Não, o seu programa vai ser tão eficiente com o vector quanto com o vetor. Vocês não vão perceber diferença nenhuma na eficiência. Já ao fazer uma remoção no vector, ou seja, ao usar a função erase para apagar um elemento, aí o programa pode ficar mais lento, porque a remoção não é feita em O de 1. Quando a gente remove um elemento, a gente tem que arrastar todos os elementos que estão na frente desse elemento para trás, de forma que o espaço de memória que está alocado ali continue sendo contíguo. Se a gente apaga o primeiro elemento, por exemplo, a gente vai ter que arrastar todo o vetor uma posição para trás, para que aquele espaço continue contíguo e representando corretamente o vetor. E por conta disso, no pior caso, porque se a gente apagar o primeiro elemento a gente move o vetor inteiro, a gente diz que a remoção é O de n. Então, tomem cuidado ao usar muitas remoções em um programa, que isso pode sim deixar o programa lento. Bom, sobre vector era só isso que eu queria falar. Se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, postem um comentário aí. Se vocês querem saber sobre algum tópico, algum algoritmo, também coloquem um comentário aí que eu vou tentar fazer um vídeo. E é isso aí, até a próxima.